Olá, meus queridos! Estamos começando mais uma live e a convidada de hoje, ela vem falar de um tema muito importante. Nós vamos conversar com a Tatiana a respeito dos conflitos. As pessoas já estão chegando. Olha, até minha filha Mariana está aí, a mãe da Cecília, Mariana. As pessoas vão chegando. Nosso tema hoje, nós vamos falar sobre os conflitos na visão sistêmica. Deixa eu colocar aqui o nome. Os conflitos na visão sistêmica. Pode ir falando de onde vocês são. Deixa eu só fixar aqui o nome. Então hoje nós vamos conversar sobre os conflitos na abordagem sistêmica. Nós falamos, né, que é a paz. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a paz. Nós vamos falar algo muito importante. Nós vamos falar sobre a ordem de chegada e a função. Como é que nós equilibramos a hierarquia com a função? O que isso quer dizer? Quando é que nós estamos administrando um conflito dentro do contexto de um confronto? Conflito a gente resolve a partir do adulto. No conflito nós buscamos a solução. No confronto nós perdemos energia. Então nós vamos falar um pouco dessa relação do confronto e do conflito. Estou aguardando a Tati chegar. Enquanto isso, quero que todos vocês sejam bem-vindos. Quero agradecer as pessoas que estão seguindo. Dizer que a semana que vem a nossa série de lives vai acontecer às 19 horas. Nós temos pessoas maravilhosas. Nós temos escritores. Nós temos pessoas de peso falando dentro das práticas integrativas. Nós vamos ter um convidado especial falando sobre a medicina da ayahuasca. Para quem quer saber, para quem quer conhecer, isso é bom, isso não é, isso causa dependência, não causa dependência. O Edivan vai estar conosco falando um pouquinho no que ajuda esse tratamento, se ajuda, se não ajuda, quem pode, quem não pode. Então a semana que vem eu tenho muitas feras e a live vai acontecer às 19 horas, porque muita gente já está voltando, retomando o trabalho. Então essas pessoas, elas já estão me pedindo há algum tempo, né, para fazer as lives às 19. Ai, Bruna, saudade também. Tô com muita saudade. A Bruna tá dizendo que saudade da minha energia no Hub. Eu também. Sinto muita falta de vocês. Estamos aqui agora ansiosos, esperando a Tati. A Tati, ela reside em Passo Fundo. Ela é estudante de constelação sistêmica, direito sistêmico. Ela também trabalha dentro da área da família, né? Trabalha com direito de família e vai trazer então essa junção do direito sistêmico, a consciência sistêmica e os conflitos. Como é que nós podemos utilizar a hierarquia, o dar e receber nas relações? Então vão chegando e já aproveitem e vão dizendo de onde vocês são. Esse momento que nós estamos passando é um momento em que todos nós estamos refletindo as nossas formas de comportamento, as nossas expectativas, nos faz enxergar um pouco onde está o meu olhar. Ele está um olhar muito mais adulto perante essa pandemia ou infantilizado. Ontem o Léo disse uma coisa muito interessante, né? Que nós estamos lidando com traumas que a gente nem sabe onde começa. E o que isso vai ficar em nós? E o que isso desperta em nós? Quais são os sentimentos? Quais são os sentimentos que isso desperta? Como é que eu estou me entregando para esse momento? Como é que eu posso fazer as minhas travessias? Porque agora todos os conflitos estão eclodindo. Conflitos profissionais, conflitos financeiros, relacionamentos. Então, o que esse momento agora está revelando sobre mim mesmo? Que a personalidade está sendo revelada nesse momento.
Então, eu já estou aguardando a Tati entrar. Bem-vindos. Tati! Oi. E aí, Ana? Eu estou vendo a sua mesa. Eu não estou... Ah, agora eu te vejo. E eu também. Eu tava virada para outro lado. Que nada. Ai, seja bem-vinda, Tati. Já apresentei você, contei um pouquinho da sua experiência com direito de família. Vou deixar você falar, claro. E vou pedir para as pessoas fazerem perguntas. Tem muita gente que já me enviou algumas perguntas nos grupos. E vou Sim. também, podemos responder a essas perguntas. Você... Tati, as pessoas acham que estar no mundo pacificado Hum. é estar no mundo sem conflitos, né? Não Eu existe queria. isso. Não existe isso. Ah, existe nos filmes. No final dos filmes, daí sempre tem uma história feliz, né? Exatamente. Quero que você fale um pouquinho para nós o que que é essa paz que a gente tanto busca e como é que a gente pode chegar nesse lugar, né, Tati? Vamos começar por encarar os conflitos. Vamos começar a olhar para isso e começar a resolver, né? Diante de um conflito, você tem duas alternativas. Você vira as costas, faz de conta que não é contigo e deixa o conflito. Ele pode morrer, ele pode se dissolver, né? Ou ele pode aumentar. Porque depende das duas partes que estão envolvidas. Eu posso não querer resolver, eu posso optar por não lidar com isso. Mas e o outro? E o outro lado do conflito? Como que ele vai lidar com isso? E dentro da consciência sistêmica, nós falamos dos vínculos, né? Dos vínculos que nós vamos criando na nossa vida, principalmente dentro desses sistemas que se interagem o tempo todo, né, Tati? Então eu posso até não querer resolver o conflito, mas ele não vai energeticamente perder a força, simplesmente Não, porque eu vi as respostas, né? não. Essa é uma coisa bem interessante. Eu estou fazendo um segundo curso de Direito Sistêmico, que é o Masterclass da Constelação na Advocacia, da Juliana Fogaça, ali de Santa Catarina. E ela abre dizendo o seguinte: a descrição de um problema perpetua ele, tu entende? A descrição do problema alimenta esse conflito, aumenta. Quanto mais eu gasto energia para falar sobre, para tratar do assunto nas petições iniciais, quando a gente faz, mais tempo eu vou levar para solucionar esse conflito. E ao mesmo tempo você tem um olhar da psicologia que diz o seguinte: você precisa falar sobre isso até cansar. Freud já falava sobre isso, Claudiane, né? Se você tem um trauma, se você tem um conflito, se você tem um problema, você tem que falar, 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 até que ele perca força. Mas enquanto você fala, você alimenta a força dele e ele vai ganhando força. Explica esse paradoxo para nós. Você tem 25 anos de trabalho aí e eu sou uma mera advogada. Então, o que você diz? Eu vou falar uma coisa que eu percebo, que são duas colocações muito parecidas, mas não são iguais, né? Tem uma fase no conflito, é, tem uma fase no conflito em que a pessoa fala, 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 até para ela assimilar aquilo que ela está falando e enxergar de um outro lugar o que ela está falando. Então tem a fala, que é da criança, e a criança não tem força para encontrar a solução do conflito, não é? A criança, ela fica no drama, então ela fala de um lugar dramático. Ela fala querendo ser ouvida e acolhida, mas com o drama da criança. Então eu pego a minha criança ferida, e aí a gente brinca, né? Você pega pessoas recém-separadas, que falam a mesma coisa. E chega um momento
que eu acho que de tanto falar, ela esgota e ela pode ir para um outro nível. Agora, quando eu falo de um nível adulto e fico voltando, quando eu já estou nesse nível adulto e fico voltando lá, eu posso pegar energia de novo. Uhum. O Bertolt falava muito isso. Quando você sai desse ciclo, quando você sai dessa energia de doença, de transformação, de mudança, tem um tempo que a sua criança reclama. E depois você vai para esse outro nível da presença. E a criança é a vítima. Olha só, a criança é a vítima, né? E a vítima, ela só reclama, não é mesmo? A criança na condição de vítima, de desempoderada, vamos dizer assim, ela não tem força para encontrar a solução. Então faz todo sentido o que tu me diz. Porque muitas vezes eu preciso negociar dentro dos meus processos, negociar o valor da pensão alimentícia, eu preciso negociar como fica uma partilha de bens, eu preciso negociar como fica a guarda dessa criança, e eu tenho do outro lado uma criança para negociar. Essa criança é o pai ou a mãe que se recusa a olhar para o conflito e solucionar. E você não negocia com a criança. O que a criança faz para negociar com o pai? A criança chora, quer porque quer, criança esperneia, a criança faz birra, cruza os braços, bota um beijo e a criança não negocia. E enquanto o adulto está na posição da criança e não consegue olhar para esse conflito na posição de adulto, você não negocia. Às vezes você precisa de tempo, deixar passar, e aí faz todo sentido isso. Quer dizer, você descreve o problema supostamente se eterniza até que ele tenha tempo suficiente para olhar para isso. E mais uma vez a gente olha para o sistêmico e diz, né, Claudiane, tá tudo certo. Porque é o que ele dá conta de fazer naquele momento. Ele não dá conta de olhar para o conflito, olhar como um adulto, e aí poder solucionar. Ele não está pronto para solucionar. O que ele perde se ele solucionar, né? O que ele vai perder se ele solucionar o conflito? E muitas vezes a gente percebe que o confronto mantém o elo. Energeticamente, eu estou ligado ainda a você. Por esse confronto, não é? Isso eu vejo nos divórcios, nos inventários. Nos inventários isso é muito. Nós tínhamos um inventário até pouco tempo de um rapaz, tinha uma única casa. Eram quantos filhos? 1, 2, 3 filhos. 3 filhos ou 4 filhos, agora não me recordo. Mas esse rapaz era filho fora do casamento. O filho fora do casamento não queria negociar. Por quê? Porque ele foi um filho que ele já perdeu muito em vida. Ele não teve esse pai presente. Esse pai não estava lá para dar aquele abraço. Esse pai não estava lá para ensinar as coisas. Esse pai não estava acompanhando um jogo de futebol. Esse pai não estava estudando matemática. Esse pai não teve presença na vida dessa criança. Agora, quando adulto, ele perde o pai com quem ele não teve a oportunidade e o privilégio de conviver, assim como seus irmãos. E a única coisa que sobra é uma casa. Essa casa é tudo que ele tem do pai. E é o único vínculo que ele ainda tem com a família paterna, que são os irmãos com quem ele também não conviveu. Não se dão, não conversam, não convivem, nunca conviveram, sabem da existência um do outro. E ele simplesmente se recusa a negociar. Não existia proposta que agradasse, nem pagando o que a casa valia, nem pagando além da conta do quinhão dele. Não existia proposta, porque inconscientemente, ele não sabe, óbvio, ele não sabe, ele não vai dar conta de entender que aquilo era praticamente o simbolismo do pai na vida dele. Esse simbolismo virou um dinheiro, que virou, sei lá, um automóvel, ou virou festa, ou virou, né? E dinheiro, acabou, você gasta.
É assim, né? Quando a gente olha deste lugar, né? Onde nós vamos nos conectando, tecendo essas possibilidades em redes, você vê que o conflito, na verdade, já estava instalado dentro dele. Ele manifesta naquele momento, porque é o que ele tem. É só o que Uma ele coisa que tem. eu gosto, uma coisa que eu gosto muito, sabe, Tati, assim, que a consciência sistêmica traz, e eu estava no meio do ano, no início do ano, março, acho que foi, eu estava no congresso, fevereiro, estava no congresso da Unipaz, lá em Goiânia, e foi o Capra fez uma participação por videoconferência, ao vivo, a gente. Ele falou uma coisa muito interessante. Se a gente conseguir compreender o que está se revelando naquele fato, naquela trama, naquele enredo, por que a vida está tentando, está usando isso? E que o que está sendo representado ali é uma representação para mim, das minhas próprias emoções. Então eu só saio. A vida me traz uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades. E ela vai trazendo, ela quer entender. O que é esse conflito quer? Que comunicação é essa? O que me comunica esse conflito? Eu venho falando bastante, assim, no trabalho que nós fizemos lá na Unipaz, o Jean falou muito, né, que enquanto a gente não faz as pazes com a nossa programação biológica, por mais dramática, exaustiva que ela seja, a gente não tira a criança ferida e não faz a travessia para a criança divina. Que a nossa criança ferida, ela precisa se iluminar. E quando ela se ilumina, é porque eu já cansei do drama da criança ferida. Eu já acolhi, eu já olho e falo assim, tá tudo certo. Eu vejo você, criança ferida. Mas você também sabia que ia passar por esse momento. Você ia passar por isso. Nós sabíamos. Porque isso não é a nossa alma, é partes daquilo que eu sou. Eu sou isso também. Eu sou essa criança ferida, eu sou essa criança empurrada, eu sou essa criança birrenta, tinhosa, mas quando eu consigo dar significado a essa experiência e ver o que ela está me ensinando, eu vou para a minha criança divina. E é a criança divina que consegue ressignificar a dor da criança ferida. E aí E trazer eu a acho luz. bonito, porque nos conflitos, quem vem? É a criança ferida. A criança E é o feliz. momento da gente pegar e falar, eu vou olhar, por que a vida me trouxe essa experiência? O que eu preciso aprender com essa experiência? E o que a gente faz? Águida, beijo, querida Águida de Ribeirão, entrou. O que a gente faz no conflito? Eu sou a vítima, o outro é o culpado. Eu aprendi a lição? E a vítima nunca quer a solução. A vítima quer aliados. A vítima quer continuar reclamando. Então ela procura pessoas que escutem ela sobre o conflito que ela tem e que coloquem ela cada vez mais na posição da vítima. Porque se ela resolver, ela não tem mais o dilema para ela reclamar da vida. E tanto que isso é inconsciente, né? Porque a gente busca esse aliado no amigo. Eu tenho uma cliente que se separou agora, Tati, o marido dela, antes dela contar para os amigos, ele saiu disparando mensagem para todos os amigos dela, contando a versão dele, que ele nem sabia o que era. Ninguém nem sabia o que tinha acontecido. O que faz uma Então, pessoa fazer isso? o que está no adulto ou na criança? Exatamente, está na adulta ou está na criança. E na hora de você sentar e negociar com uma pessoa assim, como é que você negocia os termos de um divórcio, de uma separação? Enquanto ele entrar, enquanto ele vibrar como criança, você não negocia.
Não vai ter, nada é suficiente. Nada é bom. Claudiane, eu tô com eco. Deixa eu pegar um foninho. Pode ir falando, Tati. Vou pegar um fone. E quantas situações a gente tem na área do direito que funciona assim? Na verdade, a gente vai para a vida adulta com todas as feridas da infância, fazendo negociações, comprando, vendendo, casando, divorciando, amando, tendo filhos. E aí, quando a gente forma a nossa família, como que fica essa situação? Se você não tem consciência dessa situação, você não consegue fazer diferente. Não vou dizer que é melhor nem pior, que isso é uma coisa que o sistêmico me ensinou. E eu, na minha posição de eterna julgadora, todo mundo, ó, escutem uma coisa que eu digo para vocês, tá? Que fique muito claro. Não existe ninguém na área do direito que não tenha um pré-julgamento cravado na sua veia. Você precisou desse julgamento lá na sua infância para definir o que era bom e o que era mal. Mamãe dizia para você, filhinha, isso aqui não é bom para você. Filhinha, toma esse caminho. Então lá na infância você aprende a discernir o que é certo do que é errado, o que é bom e o que é mal. E você cresce com essas crenças e com esses julgamentos. É você olhar para qualquer coisa da sua vida ou qualquer pessoa e pensar, essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal. Então, na área do direito, você vê isso de uma maneira muito forte, porque nós somos contratados para dizer que a sua versão é a melhor. Nós somos contratados para dizer e para te defender. Então, é lógico que esse julgamento está incrustado. Agora, quando a gente entra na vibração do sistêmico, quando você faz contato com o direito sistêmico, com esse conhecimento, com essa filosofia, com essa técnica, em qualquer área da sua vida, isso muda. Não sei como funciona para muitos, mas eu vou dizer como funciona para mim. Eu olho para uma situação, imediatamente o meu julgamento é muito mais rápido do que eu. Não dá tempo de eu dominar isso. O julgamento está feito. Aí eu lembro disso. É como você faz sabe aquela tela do tablet que você passa? Você passa pro lado e diz assim, ok, vamos começar de novo. Não é bem assim. O que eu tô vendo aqui não é bem assim. O que ele tá me dizendo também não é bem assim. Por trás disso existem muitas coisas. E aí você precisa de muita serenidade para olhar para isso sem julgamento. E entender que atrás daquela criança ferida, atrás daquela pessoa que cometeu qualquer ato que seja, que não seria o adequado, digo, né? Julgado adequado pela sociedade, ou correto, ou, né? Existe uma pessoa que tem um trauma, que tem uma ferida, que tem um sistema, e você não sabe o que aconteceu lá. E aí você precisa se despir desse julgamento para poder olhar para isso e poder trabalhar com o cliente da melhor maneira possível. Seja ele seu cliente, seja ele a parte contrária, e aqui eu vou além, pessoal, seja ele o juiz da causa, seja ele o promotor, ou vocês acreditam de verdade que essas pessoas vão pegar um processo e ser totalmente imparciais? Ele vai ter que ler, ele vai ter que adequar nos ditames da lei, mas junto com isso ele carrega suas crenças, ele carrega seu julgamento, onde ele vai. Então, quando a gente consegue entender isso, olha para isso, entende que atrás desse conflito existem pessoas feridas ou crianças feridas, você vai conseguir entender o tempo certo para poder fazer um acordo, para poder seguir adiante, para poder começar a resolver de verdade. Porque o conflito ele só se resolve quando as pessoas conseguem olhar e lidar com a sua dor. Eu disse isso para um advogado essa semana. Quando nós conseguirmos, tentando negociar, quando nós conseguirmos resolver a dor dos nossos clientes, nós vamos resolver esse conflito. Porque isso aqui são apenas bens materiais. Gente, é só dinheiro. Vocês dizem, nossa, mas dinheiro é tudo. É só dinheiro. É só dinheiro, ou imóveis, ou veículos. Sabe? É só isso. E fica tão difícil quando a pessoa vem cheia de dores. Mas lá, há 3 anos atrás, 2 dias, 5 horas e 2 minutos, ela me disse, eu nunca mais esqueci. Ela me disse. E aí vem a frase. Eu nunca mais esqueci disso. Não esqueceu, não virou a página para seguir esse relacionamento adiante, carregou essa dor
Passou, sei lá, o resto dos dias tentando se vingar do cônjuge, não sei. Não deu certo, incrível. O relacionamento não resgatou. E aí agora tem que olhar para isso, lidar com esse conflito e também não consegue, porque a criança ferida se recusa, né, a cicatrizar essas feridas para olhar para a vida adulta. Ô, Tati, ontem eu estava com uma cliente, estava fazendo um atendimento online, e ela tem um problema, e a gente sabe que para quem está vivenciando o problema, aquele problema é uma grande dor, é pertinente, e aí, muitas vezes, eu tenho que voltar lá na minha época de psicanalista, acolher, né? Olhar para a pessoa, para a dor dela, porque se eu vier com uma proposta sistêmica, porque é isso e isso, porque é você que atraiu e não sei o quê. Gente, Não entende. A pessoa ela não entende. não é que ela não entende, ela não dá conta. E essa pessoa que chegou para mim, ela perdeu, literalmente, agora, nesse momento, o marido dela para a sogra. Ela tentou engravidar várias vezes, ela não conseguiu, porque ele não se autorizava nem olhar se o problema era com ele, e o problema era com ele. Ele precisou fazer uma cirurgia, de tanto que ele é castrado pela mãe. E a mãe culpa ele pelo divórcio dela, porque esse filho, quando ele tinha 10, 12 anos, viu o pai com uma mulher e contou para a mãe, mãe, o pai tá ali com uma mulher. E ela fala, você que falou demais, eu nem queria ter separado do seu pai. Então, o que ela faz? Ela capturou o filho e agora, quando nasceu a nenenzinha, a primeira filha desse casal, a mãe desenvolveu um câncer, a mãe do rapaz desenvolveu um câncer. E ela não aceita as filhas cuidarem. Então, o moço, o filho dela, que é papai de uma menininha pequenininha, 5, 6 meses, quando tinha 6 dias essa neném, ele foi morar com a mãe. Ele é casado, ele vem sábado e domingo, ou a mulher vai sábado e domingo, agora na pandemia não está indo, porque ela tem uma bebê, e ele cuida da mãe, não é? E isso para ela está muito pesado. E aí ela disse assim, eu disse, você precisa olhar para o sistema dele com amor. Você precisa dar o lugar para a mãe dele com amor. Aí ela disse assim, mas eu odeio a minha sogra, eu tenho que conviver com ela. Eu disse, você só precisa dar um lugar para ela. Ela é a mãe dele. Ela chegou primeiro, ela é a mãe dele. Hierarquicamente é assim. Mas existe algo que a gente esquece nessa história, que é prevalência e precedência. Apesar de a mãe ter chegado primeiro, a neném e a esposa hoje, que é a família atual, tem precedência nessa história, tem prevalência. Tem prevalência, né? A prevalência é dessa família. A prevalência é da família atual. E daí ela disse, eu estou muito cansada. E aí fizemos um movimento lindo. Eu coloquei a mãe dele como a fonte da vida dele, como inclusive a fonte também da filha dela, que a neném une esses dois sistemas. Mas vamos falar, destrinchar isso de maneira bem prática. Quando existe uma neurose, uma doença, é difícil para ela, nesse lugar, tomar essa sogra, porque a sogra não está no lugar de mãe. A sogra está casada com o marido dela. Ia falar sobre isso, houve uma inversão. Como eu vejo acontecer em muitas famílias, essa inversão. Agora pela manhã mesmo eu conversava com uma amiga sobre isso e ela disse que ela tem uma situação que a irmã dela ainda mora dentro da casa dos pais. E é 1 e 2, a irmã dela tá dando de dedo na cara dos pais e ditando regra e mudando tudo. E esses tempos deu uma briga e o pai dela fez as malas e foi para casa de uma irmã dormir. E ela enlouqueceu. Como assim, mãe? Vocês brigam e o pai sai de casa por causa da fulana que nem devia estar morando aqui. Essas inversões, elas são muito drásticas. E as pessoas não conseguem perceber a gravidade disso na vida, né? E é muito comum, e Claudiane, eu vou te dizer, isso cresce em nível exponencial. Exatamente.
Essas desordens familiares, elas crescem no nível exponencial e não raro separa casal. Sim, você tem uma interferência externa ali. Ainda que seja seu filho. Pô, mas põe ele no lugar dele. Aí, eu sei, tá demorando para alguém vir aqui me criticar, Claudiane. Então eu vou jogar bola para você. Sabe por quê? Porque eu não tenho filhos. E como eu não tenho filhos, eu não posso ditar regra ou dizer como é que deve ser. Daqui a pouco alguém vai dizer assim, você não sabe, você não tem filhos. Eu tô calejada já de ouvir esse tipo de coisa, sabe? Não, eu não sei, realmente eu não tenho filhos. E eu imagino que deve ser muito difícil para o pai e para uma mãe colocar um filho no seu devido lugar. Porque dói. Porque dói mais do que a própria alma, né? Mas não me diga que é impossível. Diga que você não quer. Diga Então, você não quer, mas não diga que é impossível. não é impossível. Eu tenho 4 filhos e acho que eu coloco meus filhos no lugar deles, sim. Mas eu estou pensando num contexto muito mais ampliado, né, Tati? Eu estou pensando assim, porque tem a ordem e tem a função. E tanto, a gente fala que quando na família tem um membro adoecido, todo o sistema está adoecido. Todo o sistema está. Os filhos, quem entra nesse sistema, está todo mundo adoecido. E aí fica todo mundo nesse emaranhado, brigando no conflito para quem é que tem razão. Quem tem razão? Jane, essa doença não vem justamente pela inversão? Com certeza. E as pessoas vão morrer ficar até o final juntas, brigando. Eu sou certo, você é errado. Você é o culpado, eu sou a certa. É a inocência e a vítima. O inocente e a vítima, o tempo todo. É mais Isso é uma fácil, doença. eu me livro da responsabilidade. Se eu me livro da responsabilidade, eu não preciso tomar nenhuma atitude com relação a isso. Ser humano é campeão olímpico no mau comportamento. Essa semana eu atendi uma gestante e nós estávamos conversando, ela está de 10 semanas, bem pouquinho. E aí ela descobriu que é um menino. E aí ela veio me contar, né? E ela disse assim, é o meu príncipe. E no movimento sistêmico que nós fizemos, ela já tinha colocado a criança no lugar do marido dela. E na hora que ela viu, ela falou, meu Deus. E aí eu brinquei com ela, falei, olha, esse aqui, que era o marido dela, é o Rei Leão. Esse aqui é o leãozinho. Então diga para o Rei Leão, estou muito feliz que eu estou gerando um leãozinho seu. E ela começou a chorar, ela ria e ela chorava. E eu disse, mulher, você já está excluindo o masculino do seu marido, você já está substituindo. E onde é que vai? O que vai acontecer com isso? Qual é o prognóstico disso? Já te digo, a mulher que está gerando o príncipe da vida dela, que já colocou o filho no lugar do marido, essa depois que o bebê nasce, e isso é um movimento natural, a psicologia já explicou, né? Tanto a questão química como, óbvio, a necessidade do bebê, ela se volta total e 100%, ela esquece do marido, o marido vai ficar completamente sozinho, já vai ser pré-traído, porque, poxa, ele não tem como competir com um bebê que precisa mamar na mãe o tempo todo. O marido vai acabar buscando um sexo fora, porque a mulher vai colocar essa criança para dormir no meio do casal. Isso é batata, tá? E daqui uns 2 anos eles estão lá no meu escritório querendo o divórcio, porque não deu certo. Ela vai dizer que a culpa é dele, porque a criança nasceu, ele não deu bola, ele sumiu, se ausentou, e vai se sentir super carregada, porque afinal de contas é punk, mulherada. É punk gerar uma criança, dar de mamar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, às vezes trabalhar fora, e você vira refém do bebê. É natural isso. Deviam saber antes de fazer, para pensar, né? Mas mulher não pensa. A natureza não pensa, a natureza é linda. Ainda bem que a natureza não pensa, porque a gente precisa continuar a humanidade, não é mesmo? E não é exatamente assim que acontece? E ele vai dizer o seguinte, não, depois que ela teve bebê, ela nunca nem olhou mais pra mim. A gente não transa mais. Gente, desculpa o palavrão. Transar é palavrão? Acho que não, né? A gente não transa mais.
Nunca mais ela fez nada pra mim. A gente não tem vida social, a gente não vai a lugar nenhum. Os nossos amigos saem, os bailes acontecem e eu não tenho a minha companheira. Eu chego em casa, ela tá sempre dormindo. Vou um pouco além aqui, mulherada, entra na questão da psicologia. A mulher, coitada, ela não dá conta, ela não dá conta nem dela mesma. Como é que vai se arrumar, passar um batom? Gente, tem dias que para fazer xixi ela tem que levar a neném no banheiro. Né? São coisas naturais desse período que eu digo entre o nascimento e 1 ano da criança. E é quando mais dá divórcio, Claudiane. E o que acontece? Os filhos entram ou não entram no lugar do marido? Os filhos entram no lugar do marido. E quando o relacionamento já não está muito bem, o nível de inconsciência é muito rápido para fazer isso. Aí eu termino de sabotar meu casamento. Sabe? Agora, fala isso para a criatura. Que ela está numa função só. Ela está desempenhando a função mãe. E aí ela vai passar a ser, inclusive, mãe desse marido. Não é? E fica pesado. É óbvio que fica pesado. Tu já tem um para tu cuidar. O outro não dá conta sozinho, porque ele se coloca... Quantas vezes ele compete, se coloca no lugar desse bebê, ele vira um bebê grande. Ai, eu também quero. Ai, pra mim tu não fez isso. Ai, quando eu chego em casa, tu não faz essa festa toda. Quantas vezes eles infantilizam e competem com o filho? Quantas vezes a gente vê isso? E vira um triângulo dramático, não é? É ali que começa a triangulação. O casal não tem estrutura, não aguenta, não passa essa fase. Agora, se passar essa fase, gente, costuma melhorar. Só que seguinte, né? Tem que resgatar a libido do casal, senão acabou. E assim, Tati... Assim, vou te deixar falar, porque senão eu não paro. E já colocar nessa ordem, né? Então, é muito lindo esse momento. Eu, lá em Uberlândia, eu e a Lívia, nós montamos... A Lívia é uma doula, nós tínhamos um trabalho com gestantes. Nós tínhamos um grupo com gestantes. E, então, assim, muitas mulheres, elas se apegam tanto ao bebê que elas não deixam o pai entrar. E aí elas começam a fazer tudo para que ele não precise ficar com o bebê também, né? Isso é um processo natural. Então, assim, como é trazer esse masculino para o processo? Deixar que ele faça a comidinha dele, que ele esquente a comida dele enquanto você está lá. Peça ajuda, pedir ajuda. Envolvê-lo nessas tarefas. Isso é importante, porque ele se sente parte. Porque a grande maioria entra nessa encrenca porque não se sente parte. Ele sente que ele perdeu o lugar. E isso era muito comum, eu digo, nos tempos das nossas avós. Ainda acho que no tempo da minha mãe. Porque ela foi criada para ser esposa e mãe. E aí ela assumia essas responsabilidades e o marido não. Pegar bebê, dar de mamar para um bebê, trocar fralda, dar banho, tudo coisa da mãe. E o que acontece? Lá atrás, a gente teve um movimento muito forte disso. Com o tempo, e no direito de família, a gente vê muito isso. É impressionante o número de pais que começaram a entrar na justiça para buscar a guarda de seus filhos ou para aumentar essa convivência. E hoje nós temos a figura da guarda compartilhada, que veio para solucionar isso. Que é para dizer o seguinte, pais, sejam pais. Exerçam essa paternidade de verdade, sabe? Isso não é função só da mãe. Claro, até 1 ano de idade, o bebê vai mamar na mãe. Mas quantas outras coisas um pai pode fazer? E ajudar e aliviar esse fardo. E o casal pode encontrar a própria sintonia nessa criação. E isso é muito lindo, né? Mas quando isso não acontece, a mãe acaba excluindo o pai completamente dessas tarefas. São tarefas, são importantes. Ninguém disse que é fácil. É talvez a mais árdua das tarefas. É muito pior do que sair para trabalhar fora de casa e ganhar o pão nosso de cada dia. É penoso. Tem um lado lindo, mas maternidade não é só cor de rosa não, gente. Tem um lado bem pesado aqui, como eu disse, minhas amigas que dizem, isso é muito punk pra mim. Exatamente. E quando eles não são colocados, só para finalizar, o que acontece? E daí separa ou dá divórcio? Esse é o pai que não foi pai, que a mãe não autorizou a ser pai. Luciano fala muito sobre isso, Claudiane. Luciano Alves fala isso.
Ele Esse é tá o aí pai falando que não... lindas. O pai não foi pai. O pai não foi autorizado a ser pai e esse é o pai que some e não paga a pensão. E aí elas vêm depois e dizem assim: "Ah, ele não paga? Eu tive que assumir tudo sozinha, desde o começo, eu sempre assumi tudo sozinha. Não me ajudou a trocar uma fralda, não me ajudou a dar banho. Ela provavelmente talvez não pediu, não sei. Mas ainda que tivesse feito, não fez isso, não fez aquilo, sumiu e não pagou pensão. E a gente precisa olhar para esses pais. Porque quando você abre a vida deles, quando você abre o sistema, você vai descobrir que muitos também não tiveram pais. E quem não teve pai não sabe ser pai. Essa é uma grande verdade. Ou fica no excesso ou na falta, né, Tati? A fixação de um comportamento quando nós estamos fixados numa dinâmica. Eu gosto muito de explicar o que é uma dinâmica. As pessoas falam tanto disso, né? Processo, dinâmica, mas as pessoas às vezes não param para pensar. Uma emoção, um ciclo, é uma energia em movimento. Então, ela é uma energia que está se movimentando, ela evolui, ela precisa fluir. Quando eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma emoção que está congelada. Ela está congelada e bombardeando. Nós ficamos, é como se ela fosse um imã e a gente fica atraído por aquilo. E o que causa uma dinâmica? O excesso ou a falta. Então, às vezes, né, eu brinco muito que às vezes eu tenho que fazer bastante divórcio energético com meus filhos. E eu acho que é natural, né? É natural, tem que fazer. Eu faço divórcio energético. Esses dias eu fiz com a minha filha, fiz com o meu filho, fiz com a minha mãe, fiz com o meu trabalho, porque às vezes a gente fica tão fixado num lugar só. Eu quero ser só profissional, profissional, profissional. Eu olho só para o meu trabalho, para a minha profissão. Eu estou ali cristalizado, eu estou fixado. Eu preciso ir lá e mudar a minha vibração. Preciso fazer um divórcio energético com o meu trabalho. Se o dinheiro é o que me move mais na vida, eu preciso fazer até com dinheiro. É aquilo que está me deixando na dinâmica, que fortalece a minha permanência nessa dinâmica, que tem a ver com as fases. Fortalece aqui, mas enfraquece do outro lado. Quer dizer, Enfraquece. eu sou a top profissional, mas aí na minha família eu estou faltando. Exatamente. Né? E minha aí, vida pessoal vai ruindo. Então, se eu não fiquei com meus filhos na infância, a fase de ficar com os meus filhos é na fase da infância. É na fase que eles precisam de mim. Se eu não estava disponível para eles nessa fase, eu vou compensar grudando nos netos, ou eu vou compensar não deixando meus filhos irem para a vida. Porque eu estou tentando fazer uma compensação. Eu estou preso numa dinâmica. Não é? Essa era uma outra coisa. Essa pessoa que eu conversava de manhã me disse: por que será que as pessoas estão saindo tão tarde de casa? Os filhos não saem mais da casa dos pais. Esse era o dilema dela, né? Eu disse: olha, aqui tem várias questões, né? Tu tem desde o ensino ter ficado mais longo, tem mais um ano, entra mais tarde, sai mais tarde. Você tem uma. Eu olho para isso numa dinâmica da psicologia que para mim ficou muito clara. Na época dos nossos pais e dos nossos avós, havia um período de muita escassez. Era um período difícil. Era difícil para se ter coisas. Todo mundo trabalhava fora porque precisava, porque passavam até fome. O que aconteceu com essas pessoas? Elas cresceram, os seus filhos cresceram e deram certo e formaram famílias. E eles olharam para isso e disseram assim: ah, que bom, né? Meu filho não vai passar por isso, não. Não vou permitir. Ele vai ter tudo. Meu filho vai ter tudo. E aí veio o excesso. E eu fico presa no excesso. Eu fico presa no excesso. E o filho não sai de casa, porque os pais não destroem o ninho. E os filhos não voam, porque os pais não permitem. E quando o filho faz o movimento de ele talvez, às vezes, querer, às vezes os pais prendem os filhos. Então você imagina essa dinâmica quando é filho de pais separados, onde a mulher, a mãe, pegou esse filho e colocou no lugar do pai. Fica como? Como é que vai divorciar do marido? Que não é marido, é filho? Mas o inconsciente não dá conta.
E até quando a gente olha para isso, apesar da gente ver que tem uma desordem enorme, né, a gente não pode fazer absolutamente nada necessariamente sobre isso, porque é o que ela dá conta de fazer. É uma dinâmica dela, é a dinâmica dela, é a emoção que está atuando ali, que congelou. Ela não consegue se desprender. Olha o trabalho que um psicoterapeuta, ou que um constelador tem que fazer aqui, é enorme. Então, vocês conseguem fazer um trabalho terapêutico aqui, você faz uma regressão, você faz alguns trabalhos na área da psicologia que podem auxiliar essa pessoa. Porque quando ela vem para mim, é mais fácil. É extremamente difícil a gente lidar com questões como essa, porque, repito, tu só resolve a situação do cliente quando tu resolve a dor do cliente. Agora, como advogada sistêmica, eu ainda tenho alguns recursos através dos movimentos que a gente faz, os movimentos sistêmicos, que é essa constelação adaptada e aplicada ao direito, através das cartas. Então, o cliente que tem interesse, que vem e aceita, a gente faz. Porque é óbvio que eu vou ter cliente que vai olhar e dizer assim, nossa, quanta bobagem, vai virar cartomante agora, minha advogada, tô fora. Ok. É o que ele dá conta de entender e é o que eu dou conta de fazer. E eu olho para isso, e olho para essas desordens e digo, lamentavelmente, eu digo, tá tudo certo. Essa semana eu atendi uma cliente do Rio Grande do Sul, inclusive. E ela está vivendo a situação que a filha trabalha com o pai. O pai tem uma empresa e a mãe, eles estão no processo de separação. E quem administra a vida financeira do pai é a filha. E quem vai lá e paga as contas da casa no processo de separação, o negócio que ele quer fazer com a mãe é essa filha ficar gerenciando o dinheiro da mãe. Essa filha, ela executa o papel da filha ou da esposa dele? Tá casado, né? E sabe qual é o impacto disso, pessoal pessoal que tá aqui, a nossa audiência privilegiada, gratidão a todos que estão aqui conosco, né, Claudiane? Sabe qual é o grande impacto disso? É que essa filha não casa. Essa filha não constitui um sistema. Essa filha tá presa, tá emaranhada, tá enroscada com o pai. E aí ela vai para a vida e ela vai arrumar vários namorados e alguns talvez até virem noivos. E talvez, quem sabe, ela ainda consiga estabelecer um relacionamento de união estável com alguém e não tem durabilidade, não aguenta, ele não se sustenta. Porque, na verdade, ela está casada com o pai, ela não está livre nem disponível para viver uma relação com ninguém. Para a gente poder explicar para as pessoas, porque a gente entra num assunto aqui, a gente vai caminhando e dali a pouco... Tem uma pergunta... Tipo, e daí? Tem uma pergunta aqui, né? Tem. Ó, tem gente te pedindo para fazer o divórcio energético aqui. Depois você conta para nós como faz, também não sei. Em qualquer processo de família, podemos pedir uma assistência sistêmica? Isso? Ana Lúcia? Sim. Boa parte deles. Você tem a aplicabilidade do direito sistêmico hoje na família, até no previdenciário eles estão conseguindo encaixar. Em Santa Catarina, a doutora Michele Polipo está fazendo um trabalho maravilhoso na Justiça Federal, tá? Nos processos empresariais, no processo criminal, principalmente onde tem questões de violência doméstica, homicídio, crimes, lesões, estupros, tá? A gente entra aqui numa seara bem diferente, mas tem aplicabilidade sim. Dívidas, tem muitas coisas. Tati, e quando você fala isso, tudo é por amor. E tudo por amor. Minha decisão é sempre por amor. Eu vou falir empresa por amor. Eu vou falir empresa por amor, né? Porque eu sou fiel a esse sistema, é uma fidelidade. Eu preciso equilibrar muitas vezes esse sistema. Por isso que a abordagem sistêmica nos permite fazer esse julgamento inicial, mas depois nós começamos a entender que é tudo um processo por amor. Até quando há ódio, há amor. A gente fala, até quando tem ódio, tem amor, viu? Lá no México, o Guilhermo conduziu um trabalho maravilhoso de sucessão familiar. Era uma constelação
de sucessão familiar, ele fez um trabalho bonito demais lá, e ele falou que muitas empresas vão à falência, porque as empresas familiares, porque tem que falir alguma coisa, ou é a família, ou é a empresa. Olha que coisa louca. Que forte isso, né? Que às vezes, para não falir aquela família que está tão bonita, está tão estruturada, que caminha junto, a empresa vai à falência. A empresa faz um sacrifício. A empresa faz um sacrifício. Faz um né? sacrifício. E que muitas vezes os casamentos também vão à falência para poder salvar uma missão de vida, um propósito maior. E eu fiquei escutando aquilo e, sabe, a gente nunca pode olhar pelo buraco da fechadura. É sempre mais amplo, aqui é muito estreito, né? É verdade, é muito maior. E eu estou aqui na Elza, fazendo um trabalho aqui com ela, e a gente conversando hoje, e eu disse uma coisa assim, sabe? As leis universais, elas são anteriores às leis sistêmicas. E a gente está sempre em movimento de evolução. Então, o que essa dinâmica revela para mim, né? É sempre... E essa pessoa que chega, o que ela chega, que parte também, ela retrata da minha própria história. Ó, um filho de 30 anos que recebe pensão. É uma briga interminável. Uma briga interminável. Eu não sei de quem é a briga. Se é do filho com o pai, se é da pessoa, do pai e da mãe ou madrasta. Não sei. Não sei de quem é a briga. Mas é possível. Aqui cabe, claro, um processo de exoneração. Mas quando você olha para a formulação da família moderna, eu vou dizer, você às vezes tem um filho que não se colocou 100% no mercado de trabalho. Quer ver? Hoje eles acabam saindo do segundo grau lá com 19 anos, tá? Aí vai estudar medicina, hipoteticamente falando. Aí esse menino vai fazer um cursinho pré-vestibular, sustentado, morando na casa dos pais. Ótimo. Aí vai ficar lá, tentando passar, sei lá, leva 2 anos para passar, né? Numa concorrência acirrada. Passou. Ele tem 6 anos de estudo, mais 2 de residência. Né? Especialização deles. Então são 8 anos. Então esse filho entrou com 21 e vai sair com 29 da faculdade. E às vezes ele, sei lá, vai fazer uma pós, vai fazer não sei o quê. E ele não consegue, talvez, se sustentar sozinho. Acaba que continua pedindo a pensão do pai. Eu tive uma sócia que recebeu pensão do pai até os 33 anos. E o dia que ele exonerou, ela estava do meu lado, ela surtou, ela enlouqueceu, ela fez horrores. E ela já era advogada e ela era minha colega. Gente... Foi o divórcio. Criatura... Exatamente. Só que assim, o que aconteceu? O pai e a mãe divorciaram, ela era pequenininha, ela tinha uns 5 anos de idade. E ela não teve esse pai. Esse pai, ele ficou ausente da vida dela a vida toda. Era pai biológico, conviveu ali por 5 anos, separou o casal. Lembra que você contou uma história do menininho que contou para a mãe que o pai estava traindo? Aconteceu uma coisa semelhante aqui. Ela contou para a mãe a traição do pai. E o pai olhou para ela naquele momento e disse: por que você fez isso? Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha a força disso. Essa menina passou a vida se sentindo culpada porque ela contou o que tinha acontecido. A mãe rompeu o casamento e ela foi para a vida adulta com essa dor e com a ausência do pai. E a pensão era tudo que ela tinha desse pai. O dia que o pai exonerou, parecia que um braço dela tinha caído fora, assim, sabe? Da dor que ela sentia. Era uma dor, ela dizia assim, isso dói. Ela dizia, isso dói, isso me dói, ela dizia. E ela é uma pessoa muito expressiva, assim, ela expressa sentimentos, sabe? Com força. E eu chorava junto com ela, de ver o desespero dela. E ao mesmo tempo eu dizia pra mim assim, pô, mas ela tá com 33, ela tem 2 faculdades, pós-graduação, não precisa estar aí chorando, sabe? Porque quando você olha pro lado material, é isso que você vê. Quando você olha pro direito, você vê uma lei que diz assim, ok, passou da hora, já era. E quando você olha pro sistêmico, você vê uma outra dinâmica muito forte e o que significa na vida dela. Exatamente.
Por isso que não dá para julgar, por isso que nós precisamos acolher e colocar ordem naquilo que é nosso, né? O que é meu? Eu não posso pegar o meu dedinho e tentar colocar ordem no que é do outro. Mas eu tenho escolhas, eu posso escolher no sentido de, às vezes o pai não consegue colocar limite na filha ou no filho, a mãe não consegue colocar, mas alguém tem que colocar, a vida vai fazer esse movimento. Às vezes eu não consigo colocar ordem na minha vida e quero colocar ordem na vida da minha mãe. E aí a gente já vê que tem uma desordem total. Eu fiz muito isso, gente, eu fiz muito isso, vocês não têm ideia. Eu tô aqui falando assim, ó, talvez eu não possa falar do termo filhos, porque eu realmente não tenho filhos, mas o estudo me deu conhecimento para saber o que mais ou menos deveria ser feito. E eu sei o quanto é difícil, eu não julgo cada uma de vocês que faz um monte de cagada, eu vou assim dizer, na vida de vocês. As cagadas são de vocês e a gente olha para isso e diz, ok, é o que você dá conta, acolhe. Agora, eu fui a pessoa no universo que mais inverteu a ordem do sistema com relação ao meu pai e minha mãe. Eu fiz horrores, Claudiane. Tudo que tinha de errado, eu fiz. Eu fui lá, o que essa menina que a minha amiga contava hoje de manhã fez, eu fiz pior. Claro, eu já não morava mais com eles, né? Mas eu entrava lá para botar ordem na casa. Eu era a chefona. A mãe de todos. Mãe, você não pode fazer isso. Pai, você não pode fazer isso. Onde que já se viu? E eles chegaram a passar por um movimento de separação no fim da vida. E meu pai se entregou 100% para o alcoolismo. E brigou com todo mundo. E eu fui a única pessoa com quem ele ainda conversava. Eu ia lá. E aí eu já tinha um pouco do conhecimento sistêmico, né? Eu já tinha. E aí eu sabia que eu não podia. Eu sabia que eu não podia. A minha vontade era... E eu tive tantos surtos ao longo da vida. E ali no final eu tinha vontade de sair fazendo, de sair organizando. E tudo que eu pude fazer era estender um colchão para ele cair. E quando ele me pedia, eu dizia, tá, pai, vamos lá. Eu faço para você então. Eu te ajudo. Porque ele pedia, sabe? Mana, eu preciso que tu faça tal coisa pra mim. Mana, ele me chamava de Mana, né? Mana, eu preciso que você coloque não sei o que no telefone. Não, desde criança. Meu irmão é o Mano e eu sou a Mana. Sei lá, nomenclatura, mas quando você olha pro sistêmico tem uma outra conotação. Mas é outra Mana conotação. isso, Mana aquilo, né? Mana, sempre, sempre, sempre foi. E no final, tudo que eu pude fazer era... fazer aquilo que me era permitido fazer do meu lugar de filha. E é impressionante como no lugar de filha nós somos impotentes. E eu acho que isso me deixou muito louca durante muito tempo. Então foi muito difícil para mim, sabe? E era só... E foi isso. E tive que esperar ele se entregar até que um dia eu cheguei lá e algumas pessoas já conhecem essa história. Eu encontrei ele já morto e tal. Foi... muito impactante, assim. Mas eu digo para vocês que é extremamente difícil, mesmo você tendo conhecimento de tudo, você não fazer você a cagada da sua vida. Porque uma e duas tu tá resbalando, sim. Porque, como diz a Juliana Fogaça, que é uma coisa muito óbvia, nós somos muito humanas e somos muito comuns. E é natural que todo ser humano comum vai errar. A vida é passível de erros, então a gente vai errar muitas vezes até acertar. Agora, quando a gente tem consciência, a gente tem mais chance de dominar isso, né? De fazer melhor ou diferente. Diferente, por favor, diferente. E de passar pelo conflito como adulto, né? Adulto, não mais como a criança dramática, sofrida, não é? Eu acolho, inclusive, os meus erros. Tá tudo certo. Tá tudo Amada, certo. estamos acabando. Gente, gratidão enorme, Tati, gratidão. Adorei, Obrigada, foi maravilhosa a live. Vou colocar lá no YouTube, Claudiane Tavares, todas as lives estão lá. Amanhã eu vou receber o Tadeu Wall, né? Às 15 horas, o Tadeu vai falar sobre esse ser terapeuta dentro de nós, os processos de reflexão, de aprofundamento. O Tadeu é maravilhoso, vale a pena assistir. E vou agradecer demais, demais, Tati, muito obrigada. Obrigada mesmo por você ter aceitado. E acho que muita gente nos fez refletir bastante. Então, no final, é tudo amor, não é? É tudo por amor. E a gente, é tudo por amor. A gente precisa saber o seguinte, né? Que no final, tá tudo certo. E é tudo por amor. Está tudo certo. Beijos na alma. Gratidão.